discussão o projeto de lei Presidente, número eu peço 103, deputado Caio Leal e presidente. outros. Verificação do projeto. Não cabe, pois eu já estou no próximo projeto de lei. Presidente. Que institui o programa presidente. Mais Gestores Públicos. Presidente. Relator da CE, deputado Daniel Rodrigues, pela aprovação. Relator da CCJ, deputado Rubens Presidente, pela ordem. Castanhete, pela admissibilidade. Presidente, eu solicitei a verificação dessa votação. A Vossa senhora não Excelência conferiu parecer. solicitou a verificação após eu ter começado a pautar o projeto de lei pela número ordem. 103. Pela ordem, presidente, eu peço minha palavra de líder. Portanto, a sua verificação foi Presidente. pedido de matéria vencida, posto que eu já Presidente. estava no próximo ponto de pauta. Presidente, o plenário está muito acalorado. Eu não consegui ouvir o resultado da votação. Peço apenas para que a senhora proclame deputada. o Verificação, resultado do item presidente. vencido Verificação. anterior. O item resultado apenas o resultado. Eu não estou O questionando a resultado matéria foi vencida. aprovado. A matéria foi aprovada, presidente. Muito obrigado. para falar contrário à matéria, convido o deputado. Presidente, logo após eu peço minha palavra de líder, por favor. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Pode falar da tribuna, por favor. Bom, haja visto que o tempo já está bem avançado e que o próximo projeto em pauta, apesar de grande relevância nacional, nós continhamos em nossa pauta um projeto que versava acerca da descriminalização de drogas. Usando de minha prerrogativa de líder e de comunicação de matéria de relevância nacional, eu gostaria de que o Brasil tomasse ciência que está na hora de pararmos de tratar aqueles que utilizam drogas como criminosos e pautarmos esses usuários como dependentes químicos e levarmos a encargo da saúde pública. É necessário quebrarmos paradigmas dentro deste país, é necessário evoluirmos o pensamento, é necessário darmos um avanço na democracia. É preciso que tenhamos ciência, é preciso que tenhamos competência para tratar aqueles que merecem ser tratados. Em diversos países, o uso de drogas já é permitido. Agora o Estado não pode legislar sobre a vida privada de ninguém. Se o privado deseja fazer o uso de drogas, que assim seja, e vamos tratá-lo como um dependente. Não cabe ao Estado prender aquele que utiliza drogas, cabe a ele tratar e evitar com que o problema persista. Então, senhores, a descriminalização de drogas hoje é um avanço na democracia, é um avanço nos direitos humanos e um avanço para o usuário, é um avanço na resolução de um problema que já vem afetando a muitos. Problema tamanho que vem prejudicar o pobre, que prejudica o negro. E então, senhores, a maior população carcerária deste país é proveniente de negros e pobres que estão lá muitas vezes por usarem de drogas e abusarem da mesma. Então, senhores, vamos tratar, vamos corrigir este problema pela raiz e não venhamos enfatizar um problema falho dentro da sociedade. Senhores, peço encarecidamente para que cada um dos membros desse plenário, para que o Brasil que nos escuta neste momento, pense e releve um pouco acerca do tema, pois o Brasil merece um pensamento diferente. Obrigado, senhores, obrigado pela oportunidade. Para falar contrário à matéria, convido o deputado Heron José pelo tempo de 1 minuto e meio. Senhores,
eu respeito a nobre ideia de vocês de fazer esse projeto, mais gestores. Acho uma ideia louvável, acho uma ideia interessante, mas infelizmente, senhores, falar de eficiência e falar de Estado na mesma frase é algo impossível. Estado bom é aquele que não governa, como diria Thomas Jefferson. A função do Estado é garantir as liberdades individuais. E com esse projeto, o meu medo é que as funções do Estado acabem aumentando. Se não me falha a memória, tem um inciso do artigo 3º que acaba falando que a função dos gestores será lutar contra as grandes associações, as grandes corporações. Mais gestores, meus senhores, mais burocratas. É isso que eu vejo. Mais gestores será mais burocratas, mais burocracia, mais Estado. Mais Estado significa mais eficiência. Eu entendo a vontade de vocês de ter um Estado eficiente. Eu entendo a vontade dos senhores de ter um Estado que funcione. Eu entendo a vontade de vocês. E eu sou a favor do Estado. O Estado é legítimo, mas para o Estado ser legítimo ele tem que ser pequeno. Porque para ele ser bom, ele tem que ser pequeno. Estados pequenos conseguem funcionar de maneira melhor. A única função do Estado é garantir a nossa propriedade e a nossa liberdade. E esse projeto Mais Gestores, ele fará com que o Estado acabe se especializando em coisas que ele não consegue ser capaz. É impossível o Estado querer se intrometer em tudo. E os senhores, me parece que, mais uma vez, continuam indo atrás do Leviatã, indo atrás do Estado gigantesco, algo que os liberais do século XVII já entendiam, meus senhores. E os senhores no século XXI ainda não entendem. Por favor, esse projeto significa o alargamento do Leviatã, o alargamento da burocracia. Estado eficiente, por favor, meus senhores, Estado eficiente, a função do Estado é garantir a propriedade e as liberdades individuais. Passando disso é tirania. Um Estado bom é aquele Estado em que o Estado teme o indivíduo. O indivíduo vem em primeiro lugar sempre. Eu quero, mas só deixa foto que ficou bom. Tá bom. Convido o deputado Daniel da Silva para falar favorável à matéria pelo tempo de 1 minuto e meio. Boa tarde, senhores deputados. Gostaria de saudar toda a bancada do PCdoB e a nossa presidente Fernanda. Eu sou favorável ao programa Mais Gestores, por entender que o nosso país exige grande carência desses gestores. Para isso é preciso que o Estado esteja bem próximo da população, capacitando pessoas para atuarem nos diversos municípios, porque nós temos estados com serviços péssimos de qualidade. Então, é para isso que servem os Mais Gestores, para estar atuando nessas cidades onde tem grande carência de serviço público. Então, por isso, eu sou favorável ao projeto do nosso deputado Caio Leal e peço a toda a bancada do PSDB que vote favorável. Para falar contrário ao projeto, convido o deputado Luiz Brito pelo tempo de 1 minuto e meio. Tira uma foto aí. Senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente, como falou o deputado Heron aqui, é o artigo 1º, inciso 5º, onde diz buscar os interesses coletivos em detrimento de ambições particulares e corporativas. Mais uma vez, eu corroboro com a percepção do deputado Heron, em que o Estado tem que apenas garantir a propriedade e os direitos privados, certo? E eu também queria concordar com o nosso nobre deputado Cunha, que a partir de agora, infelizmente, o tempo já está se esgotando, é que nós iremos entrar em projetos que realmente debatem a política profundamente, que a pauta foi muito insossa, mas de antemão, além disso, esse projeto garante uma coisa que eu sou totalmente contra, que é a reserva de mercado de trabalho para algumas pessoas, alguns profissionais de determinada área. Por exemplo, a nossa área de cientista político não está incluído aqui. Então, senhora presidente, nós nos posicionamos contrário a esse projeto.
Nós acreditamos que o Estado tem que garantir apenas a propriedade privada, os direitos individuais e a segurança para que o empresário possa produzir, sim, e em determinadas situações é que o Estado deve agir para que possa colocar pessoas subalternas que estão em condições extremamente aleijadas da sociedade para incluir elas no livre mercado, mas não fazê-las dependentes. Por isso, nós somos contrários a esse projeto e contrário a essa pauta que até o momento foi insossa. Para falar pela liderança do PSDB, deputado Azevedo de Souza, pelo tempo de 5 minutos. Primeiramente, senhora presidente, eu agradeço a correção que a senhora fez. Esse partido é 10, senhora presidente. Para iniciar, eu gostaria de ressaltar as palavras do meu vice-líder, deputado José Edil Guimarães, e dizer aqui que este projeto é um projeto muito especial para mim, é um projeto muito especial para ele e para muitos aqui presentes. Ele atesta, e enquanto professor principalmente, que a educação ela é muito importante a todos, de fato. Mas a educação de verdade, ela não se faz nas escolas, ela se faz fora das escolas. E é por isso que esse projeto aqui, o projeto Politeia, está de parabéns, por demonstrar a todos como se dá o processo legislativo, por demonstrar como se faz a política, quais os acordos, os conluios, as quebras de acordo, quebras de decoro e demais pontos. Essa é uma matéria, eu tive a oportunidade de debater na comissão, que possui vícios de iniciativa constitucional. Tive a oportunidade de explicar ao autor da matéria quais eram os vícios. Apresentei voto em separado quanto a esses vícios de iniciativa e mantenho essa posição. Não é uma matéria que não deva ser discutida e foi amplamente discutida nas comissões pelas quais passou. Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça. Mas no mérito, eu mantenho o meu posicionamento, eu não posso aprovar essa matéria. É uma matéria que cria competências, não cargos ainda, cargos não, competências, por estipular que compete a um poder adotar um procedimento A ou B. Eu não posso ceder a parte, senhor deputado, porque Perdão, apenas para concluir o meu raciocínio, senhor deputado. Peço desculpas. O senhor pode pedir a fala de Lino logo em seguida, e aí complementa com mais 5 minutos, além do meu. Eu acredito que a presidente daria um tempo a mais, né? É uma matéria de extrema relevância, uma matéria que deve sim ser debatida, e parabenizo o deputado Caio pela iniciativa, mas nesses termos, infelizmente, não podemos aprovar. Parabenizo a organização, parabenizo a presidente Fernanda Fernandes pela condução sensacional dos trabalhos, sem nenhum problema. Parabenizo aos deputados pela coerência com que trataram do tema. Eu não vou ceder a parte para o senhor deputado Ismael. Eu já concordei de ceder a parte para o deputado Caio Leal, que é líder também e autor da matéria, haja vista que estamos concluindo o tempo de simulação. A sessão se encerra às 16h30 e não há prolongamento de sessão. E eu gostaria apenas aqui de agradecer a todos essa oportunidade, em nome do extinto bloco do Chá das 5, de poder liderá-los e aprender com os senhores. Eu cedo o resto do meu tempo, senhora presidente. Senhora presidente? Eu cedo o resto do meu tempo na liderança, à liderança do PMDB, se ainda for possível. É possível, senhora presidente? Sim. E Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e meio. Obrigado, senhores deputados, senhora presidenta. Obrigado, plenário. Quanto à questão constitucional que foi apresentada, eu acho que ela, não vou falar mais sobre isso, porque eu acredito que já passou pela Comissão de Constitucionalidade e Justiça e não devemos mais perder, talvez, o tempo quanto a isso. O projeto Mais Gestores, ele apresenta o projeto do futuro do Brasil. Hoje, qual a deficiência e quais os problemas que nós vemos no nosso país? É a questão dos municípios que talvez
muitas vezes não conseguem ter financiamento suficiente para financiar o seu desenvolvimento econômico, social, educacional e de direitos humanos e todas as suas outras pautas. Eu acredito que esse é o projeto que, mais do que nunca, traz um desenvolvimento de baixo para cima, pois é a partir das prefeituras em que nós iremos desenvolver esse país, a partir do desenvolvimento municipal, para que assim possamos trazer a melhor competência para o desenvolvimento do nosso país. A palavra era do Azevedo de Souza, então não posso ceder. Obrigado, senhora presidente. Devido ao adiantar da hora, eu encerro a presente sessão. Eu agradeço a presença de todos os deputados, agradeço a organização do Politeia, a equipe da Câmara que está aqui, que deu todo esse apoio.